A mensagem hoje não é uma pregação, é uma instrução. A mensagem hoje não é uma instrução. Eu vou instruir você. Porque todo mundo, preste atenção, todo mundo quer vencer na vida. Você nunca vai encontrar uma pessoa, por mais louca que seja, e ela vai dizer para você assim: eu quero ser fracassado, eu quero ser derrotado. Mas muitas vezes nós não sabemos lidar com algumas fases da nossa vida. A vida, preste atenção, ela é feita de estações. Em um ano tem quantas estações? 4 estações. Quantas estações? Qual a primeira estação do ano? Qual a primeira estação do ano? Primeira estação é primavera? Não é verão? Janeiro começa como? Verão, gente. Vocês sumiram da escola, foi? E quem me respondeu aí foi os irmãos que têm 3 faculdades. Não aprenderam isso não. Qual a primeira estação do ano? A irmã aprendeu que foi primavera. Em qual tribo? É primavera ou verão, gente? Eu que estou errado? Sou eu que estou errado? Você já pesquisou aí no Dr. Google? Dá um Google aí. Lembra do dar um Google? Dá um Google. É primavera? Então a gente começa com primavera. Não entendi nada agora, mas tudo bem. Já complicou. A irmã está falando que é outono, primavera. Ah, o verão começa 15 de dezembro. E vai até? Ah, então janeiro começa com verão. Janeiro é o primeiro mês do ano. Então o ano começa com verão. Tá fácil de resolver. Quem vai começar dia 1º de janeiro agora com primavera? Levanta a mão. É verão. Irmão, tem certeza primeiro para depois tentar me ajudar aqui. Você está me confundindo. Isso, pronto. Aí sim. Glória a Deus, é verão. O verão é o que, gente? Alegria, é ou não é? Praia, sorvete, água de coco, Bahia, Nordeste, verão, alegria, festa, férias. Férias combina com? Verão combina com? Férias. Mas a vida, o ano todo, é verão? Não. Depois do verão, vem o quê, pelo amor de Deus? Outono. Qual é a característica do outono? É o quê? Folhas secas. As folhas caem. Parece que as árvores vão morrer. Parece que não tem vida. É assim ou não é? Mas o ano inteiro é outono? Não. É necessário o verão. É necessário o outono. Mas também é necessário o inverno. Tem gente que gosta do frio. Quem gosta do frio aí? Parabéns. Eu gosto do verão, do calor. Mas para ter equilíbrio é necessário ter verão, ter outono, ter inverno, mas também tem, agora sim, primavera. Primavera. A primavera, qual a característica da primavera? Flores, jardim colorido. Eu tenho um pequeno jardim lá em casa. E sempre eu quero plantar alguma coisa diferente. Aí o jardineiro diz: pastor, não está na época ainda, eu sou meio avexado. Eu digo: mas eu quero agora. Ele diz: mas se eu plantar agora não vai vingar. Só tem que esperar primar. Aí quando chega a primavera ele diz: pastor, agora é a época, o que o senhor quer plantar? Primavera, flores. E a primavera anuncia que logo logo vai chegar verão outra vez, para quem gosta do verão. Então nós precisamos lidar com isso. Não dá para você caminhar, se relacionar somente com pessoas que gostam do verão. Não dá para você se relacionar somente com pessoas que gostam do inverno. Às vezes na nossa família, numa família de 2, 3 ou 4 pessoas, tem uma que gosta do inverno, outra que gosta mais do verão, outra que gosta mais do outono e outra que gosta mais da primavera. E elas não deixam de ser parte da sua família.
Nós precisamos ter maturidade para entender isso. Gente, a vida é assim. A vida não é só de sucesso, a vida também é feita de fracassos e decepções. Eu já encontrei pessoas que eu digo assim: irmão, como que você está? Aí ele diz assim: pastor, de vitória em vitória, só vitória. Quem já ouviu isso? É uma forma de se expressar, mas a vida não é feita só de vitória. Compensação, tem outros que você encontra hoje, você encontra daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Você diz: irmão, como que está? Pastor, minha vida está uma teia de aranha. Está difícil. Estou comendo o pão que... Eles falam isso, eu nunca como esse pão não, nem falo. Está difícil. Nunca melhora. Entra ano e sai ano, a mesma situação. Não pode ser assim. Nós precisamos aprender a lidar com todas as estações da vida. Quem está me entendendo até aqui? Preste atenção. O fato de você estar vivendo o inverno, isso não quer dizer que não vai chegar o verão. O inverno na nossa vida muitas vezes pode ser o quê? Uma enfermidade, um desemprego. O inverno muitas vezes pode ser um desentendimento familiar. O inverno muitas vezes pode ser um problema na empresa, uma crise financeira, uma pandemia. O inverno muitas vezes pode ser diversas coisas que não nos agrada, que nós não queremos viver. O inverno muitas vezes pode ser a incompreensão, a intolerância, a dúvida de alguém, a crítica, a ingratidão. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E nós temos um mestre chamado Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Ele é a nossa inspiração. Ele é o nosso mestre. Ele nos ensina tudo. Ele é a justiça. Ele é o nosso exemplo. Se você quer aprender a lidar com a vida, com todas as estações da vida, estude a vida do Senhor Jesus Cristo. Leia os seus evangelhos, que são a sua biografia. Você vai entender que Ele vai nos alertar em tudo, vai nos ensinar em tudo. E em Mateus capítulo 13, versículos 53 ao 58, está escrito o seguinte: tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Quem que saiu dali? Jesus. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, o homem estava operando milagres. Em vez deles se alegrarem, eles ficaram o quê? Escandalizados. Como assim? Como que pode esse garoto? Brincamos com ele aqui na rua. Jogamos bola com ele. Estudou na mesma escola, na 4ª série. Como assim está operando esses milagres? Não acredito. De onde vem todo esse poder? De onde vem toda essa unção? Eles ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, Jesus vai nos ensinar aqui. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, em sua própria família, entendeu? Na sua própria rua, somente na sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Preste atenção. Jesus não realizou muitos milagres porque lhe faltou poder ou virtude. Jesus não realizou muitos milagres porque ele não era o Filho de Deus. Jesus não realizou muitos milagres porque ele estava em pecado.
Jesus não realizou muitos milagres na sua terra, na sua cidade, em Nazaré, na sinagoga que a sua família frequentava, que seus irmãos frequentavam, que seus colegas da infância frequentavam. Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Muitas vezes você não se destaca na sua família, as pessoas não vê Deus na sua vida. O problema não está com você, o problema está na incredulidade deles. Continue buscando a Deus, continue servindo a Deus, continue orando, continue cumprindo o teu propósito, que Deus é contigo, mas não deixe nada e ninguém parar você. Porque as pessoas, elas têm dificuldade de ver em você algo que elas não nasceram para viver. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério, todos nós temos um jeito de ser, todos nós temos uma unção específica. Tem pessoas que são mestres. Se você der um microfone para ela, ela vai te dar uma aula, mas ela não é eloquente. Ela é um mestre, sabe ensinar, sabe passar informação, mas ela não consegue atrair, segurar por 45 minutos um auditório com várias faixas etárias. Não consegue, mas numa sala de aula arrebenta. Tem pessoas que são exímios pregadores, ambos são de Deus, tanto mestre quanto pregador, mas se você colocar ele numa sala de aula, todo mundo vai dormir. Ele também não vai se aprofundar muito no conhecimento, porque ele prega, ele dá o beabá, ele dá um alimento, um empoderamento. E aí, se você quer aprofundar mais ainda, você tem que ir para a sala de aula com o mestre. Você precisa descobrir o seu chamado, a sua missão, para você viver a sua totalidade, para você morrer vazio. Há quem diga que o lugar mais rico desse planeta é o cemitério, porque muitas pessoas tentaram ser coisas que não nasceram para ser, e nunca colocaram para fora o que elas nasceram para colocar. Nasceram para ser escritora e nunca escreveram um livro, mas viveram a vida tentando cantar. Nasceram para compor música, mas nunca comporam, nunca gravaram uma música, porque viveram a vida tentando escrever. Nasceram para empreender grandes empreendimentos, mas viveu a vida com medo, e viveu a vida sendo empregado, e morreu ali um empresário, um empreendedor em potencial. O cemitério é o lugar mais rico. Agora nós precisamos aprender a lidar com as estações da vida, porque se você não aprender a lidar com o verão, você não viverá com qualidade o outono. Se você não aprender a lidar com o outono, você vai entrar em depressão, e vai chegar no inverno, vai entrar em mais depressão ainda. Se você não souber lidar com o inverno, você pode pegar uma pneumonia, você pode ter problemas respiratórios, você pode morrer resfriado. Você tem que aprender. No inverno é momento de se agasalhar. Dependendo do seu estado de saúde, dos problemas respiratórios que você tem que ter um cuidado redobrado no inverno. Tem lugares, férias, que você quer tirar as férias, que no inverno não combina com o inverno. Então não adianta você investir muito dinheiro para ir para determinados lugares no inverno, que você não vai aproveitar a totalidade daquele lugar, daquela região. Para cada estação da vida, nós precisamos ter um comportamento diferente. Para cada estação da vida tem um desafio. Quem está me entendendo diz amém. E Jesus vem nos ensinar isso aqui, ué. Quando ele era criança, Nazaré era uma maravilha. Talvez ele já tinha ido naquela sinagoga várias vezes. Os amigos eram bacanas, dava para conversar, jogar conversa fora horas e horas. Só que agora o menino cresceu, está vivendo uma outra estação da vida. Agora ele é o mestre. Agora ele está cumprindo o seu chamado. Só que as pessoas da sua infância, da sua adolescência, ainda olham para ele com um olhar de anos atrás. Ainda olham para ele como o menino Jesus. Ainda olham para ele como o auxiliar de carpinteiro que ele era do seu pai. Ainda olham para ele como irmão de Tiago.
ainda olham para ele como o filho de Maria. Só que agora ele está cumprindo a sua missão. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que olham para você com o olhar de antigamente. Ainda olham para você como dependente químico, ainda olham para você como um alcoólatra, ainda olham para você como um adúltero, ainda olham para você como um mentiroso, ainda olham para você como uma mulher que não tem palavra, ainda olham para você como uma pessoa que não tem Deus. Mas deixa eu te falar, você já está numa nova fase. Não deixe nada e ninguém parar você. Vai viver o que Deus tem para você. Olhe para a cruz, como disse o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que é Cristo Jesus, meu Senhor. Cuidado para a sua família, os seus colegas de infância, adolescência, os seus colegas da balada não pararem você. Sabe o que Jesus fez? Ele não ficou insistindo naquela sinagoga. Jesus não ficou insistindo naquela cidade chamada Nazaré. A Bíblia diz que ele, foi embora. Ele foi para onde? Para onde as pessoas admiravam ele, para onde as pessoas celebravam ele. Às vezes você está sendo humilhado em uma região, querendo provar para alguém o que você nunca vai conseguir provar. Às vezes você está insistindo com uma pessoa que ela admire você, que ela respeite você, que ela honre você. Você vai morrer e ela nunca vai te honrar, porque ela não é obrigada a te honrar. É você que é obrigado a entender a estação que você está vivendo. E o fato das pessoas não entenderem, isso não quer dizer que elas estão certas ou erradas. É a imagem que ela tem de você do passado. Como apagar isso? Nós vamos aprender. Mas nem sempre é possível. Jesus não ficou perdendo tempo. Irmão, sabe o que Jesus nos ensina? Eu tenho muito mais para fazer. Tem muito mais pessoas para eu ganhar. Tem muito mais gente precisando de milagres, de cura e de salvação. Eu vou onde eu vou ser celebrado. Sabe o que eu aprendi na vida? Nunca vá a lugares e nunca esteja com alguém que não celebre você. Sempre vá a lugares que você é aplaudido, que você é desejado, que você é amado. Sabe por quê? Porque o milagre acontece no ambiente de honra. Não estou falando de bajulação, eu estou falando de honra, eu estou falando de reconhecimento. O milagre acontece no ambiente de honra. O milagre acontece no ambiente de admiração. A Bíblia é bem clara: Jesus não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles. O problema não está no outro. O problema para você não romper na sua vida está em você. Porque a turma de Nazaré continuou sendo a turma de Nazaré. E Jesus até hoje é conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. O mestre, o the best, o invencível, o homem mais lido, mais estudado, mais admirado no mundo inteiro. Cadê o povo de Nazaré? Cadê os incrédulos? Cadê os que não acreditaram? Então, para você romper, vencer em cada fase da sua vida, você precisa entender isso. Em Mateus capítulo 3, versículo 13 e 15, diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado. Jesus veio para ser o quê? Batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim, por enquanto. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus é um Deus justo. Jesus não precisava ser batizado. Todos nós sabemos que o batismo é um ato de arrependimento. Qual o pecado que Jesus tinha para se arrepender? Nenhum. Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, nunca pecou. Foi tentado em tudo e nunca pecou. Mas ele disse assim: é necessário que eu me batize para que se cumpra a justiça, para que todos tenham um modelo, um referencial. Tudo que você precisa fazer na vida, Jesus já fez para te ensinar. Tudo
que você precisa fazer, Jesus já fez primeiro. Ele é o nosso modelo. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Primeira coisa que você vai ter que aprender, para viver todas as fases com qualidade, para viver todas as estações, e não ficar deprimido em nenhuma delas, não ficar paralisado em nenhuma delas, não ficar travado em nenhuma delas. A primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que aprender a lidar com a dúvida de algumas pessoas à sua volta. Nem todo mundo vai acreditar em você. Nem todo mundo vai te aplaudir. Nem todo mundo vai admirar você. Nem todo mundo vai acreditar no que você está falando. A dúvida de algumas pessoas à sua volta, isso eu posso chamar de resistência. Escreva, resistência. Você tem que aprender a lidar com a resistência. Você tem que ser como o rio. Como que funciona o rio? O rio está indo aqui. De repente, no meio do caminho, encontrou uma rocha, ele vai para a direita ou para a esquerda. O rio não para por causa de uma rocha. É aí que nascem as ilhas. Sabe, irmão, muitas pessoas estão parando por causa de uma pessoa, de uma ideia, de um olhar, de um gesto, de um comentário. Você não pode parar. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com um desafio. Deus acredita em você. Você não pode duvidar do potencial que Ele colocou dentro de você. Se você duvidar do seu potencial, você estará duvidando do seu próprio Deus. Como que você pode dizer que acredita no artista, mas duvida das obras, das artes que ele produz? Como que você diz que ama o cantor, o compositor, mas não gosta das músicas que ele compõe, critica as músicas? Não faz sentido. Você é uma obra de arte. Você é obra das mãos de Deus. Foi Ele que te fez. Foi Ele que colocou esse potencial que está dentro de você, que você não usou nem um terço ainda. Tem pessoas aqui que não usou nada do seu potencial ainda. Ainda está na entrada ali. Você nasceu para coisas grandes, mas ainda continua vivendo coisas pequenas demais. Tudo bem, tudo que é grande começa pequeno, mas tem gente que nunca saiu do pequeno. Tem gente que vive choramingando a vida inteira. Por quê? Porque para dar atenção a pessoas que não lhe admiram. Jesus disse, sabe de uma coisa? Perna para quem te tem, como diz lá na Bahia. Perna para quem te tem. Nazaré não valorizou? Eu volto para Belém. Eu vou para Jerusalém. Eu vou para Samaria. Olha o que diz a Bíblia em João a respeito de Samaria. É necessário, se fez necessário que ele passasse por Samaria. Por que se fez necessário? Porque ele sabia que lá tinha uma mulher que ia dar atenção para ele. Lá tinha uma mulher que a mensagem ia entrar no coração e ela ia sair em toda a cidade falando que encontrou o Messias. Jesus não perdeu tempo. Fale para a pessoa que está ao seu lado, não perca tempo com pessoas que não admiram você. Não perca tempo com pessoas que não admiram você. Se você tem convicção que está no caminho certo, que está fazendo o que nasceu para fazer, que está no centro da vontade de Deus, bola para frente. As pessoas têm uma imagem definida sobre você. Se eu voltar lá na Bahia hoje, na cidade que eu morei até os 14 anos, muitas pessoas daquela época ainda vão me ver como pipoqueiro. É verdade. Ainda vão olhar para mim e vão lembrar de quando eu ficava com a bandeja na porta das escolas, com cocada, com bolo, com quibe, com pastel, vendendo na porta das escolas, nos pontos de ônibus. Aquelas pessoas vão olhar para mim e vão dizer, o garoto, aquele o Isaac, que morava naquele casebre lá. O filho daquela mulher chamada Maria, que o marido abandonou quando ele tinha 9 anos.
Aquele que a minha mãe mandou comida lá na casa dele porque eles não tinham o que comer um determinado dia. Eles não vão conseguir ver o pastor Isaac. Porque as pessoas, elas têm uma imagem definida de você. Sabe? Eu fui trabalhar, quando eu cheguei em São Paulo, depois de alguns meses, eu fui trabalhar de auxiliar de escritório. E eu sempre fui determinado no que eu queria para a minha vida. Eu contei esse testemunho aqui no aniversário da igreja. E eu via os vendedores, os executivos daquela empresa, muito bem vestidos, carrões, umas bolsas bonitas, finais de ano, sempre compravam muitas roupas, trocavam de bolsa. Eu falei, eu quero ser a profissão desses caras. Eu nem sabia o que era direito. Eu falei, eu quero esse negócio para mim, não vou ficar a vida inteira de office boy, não. Aí 6 meses depois eu fui promovido a auxiliar de escritório. Eu falei, mas eu quero ser aqueles caras lá, eu quero aquela profissão, eu quero trabalhar naquela sala. E eu fiquei no pé dos caras. Resumindo a história, eles me ensinaram a vender. Fiquei no pé, deixaram vender. Eu vi que deu certo. Eu fui no RH, chamei a Claudete, disse, dona Claudete, eu quero trabalhar na área comercial. Eu tinha 17 anos. Eu quero trabalhar na área comercial. Ela disse, Isaac, você é muito novo, não dá, não tem como. E eu insisti, ela disse, já que você está insistindo, eu vou falar com o senhor Davi, que era o patrão. Quando ela falou, ela voltou, ela disse, o senhor Davi falou que não tem jeito. Eu falei, Claudete, então me manda embora. Como assim? Você tem 17 anos. Você está na fase de se alistar no exército. Você não vai arrumar emprego. Eu falei, mas eu quero trabalhar na área comercial. Não, você não pode ser. Eu falei, manda embora. Mas sua família precisa. Eu falei, me manda embora. Vocês não querem, vocês não acreditam em mim. Vocês não acreditam no meu potencial. Os caras já me deixaram lá, eu já fiz uma venda. Eu já atendi um cliente. Vocês não querem? Então me manda embora, me mandaram embora. E aí, pastor, na semana seguinte arrumou um emprego de executivo numa grande corporação? Não. Fui vender peças de carburação, carburador, para uma distribuidora de autopeças, lá em São Mateus. O cara me prometeu uma recompensa extraordinária. Ele disse, você tem 10% de comissão, e quando você bater tal meta, eu vou te dar um carro. Eu falei, qual carro? Um Fiat 147. Que era o que ele tinha. Eu falei, está fechado. Para quem não tem nenhuma bicicleta, velho, um Fiat 147 é uma Ferrari. Eu falei, está fechado. 3 meses rodando, Ermelino, Matarazzo, Penha, São Miguel, a pé. Depois de 3 meses eu fiz uma venda que deu de comissão R$30. Sabe qual dia que eu recebi essa comissão? Nunca, até hoje. Aí eu falei, seu fulano, obrigado pela oportunidade. E continuei na minha missão. Sabe, queridos, você não pode perder tempo. Você não pode parar para dar atenção a pessoas que não valorizam você. Então preste muito bem atenção. As pessoas, elas têm uma imagem definida. Para a Claudete, para o seu Davi, eu era um office boy. O máximo que eu poderia ser na vida era um auxiliar de escritório. Mas dentro de mim já tinha uma imagem de quem eu seria na vida. E eu corri atrás e continuo correndo ainda. A minha carreira ainda não parou. Eu estou só começando. Deus ainda tem muito para mim e através da minha vida. E para você também. Você precisa acreditar no que Deus tem para você. A palavra hoje é: não pare, em nome de Jesus. Não pare, pegue as suas redes e volte para o alto mar, porque Deus ainda tem grandes pesca maravilhosa para você, em nome de Jesus. Aleluia. As pessoas têm muita facilidade de entender quem você era. Você chega aqui, você dá o seu testemunho, você diz, pastor, gente, igreja, eu quero aqui dar o meu testemunho. Aos 9 anos de idade eu comecei a fumar. Aos 13 anos eu fui para a maconha. Aos 13 anos eu fui para a cocaína. Aos 14 anos eu estava no crack. Eu morei na Cracolândia por 10 anos. Eu matei, eu roubei, eu não sei o que. Aí as pessoas começam a chorar e não sei o que. E aí todo mundo diz, coitado, que meu Deus, e tal, todo mundo tem compaixão. Aí daqui a pouco a pessoa diz assim, mas eu encontrei Jesus. Jesus mudou a minha vida. Hoje eu sou um mega empresário, tenho 5.000 funcionários, eu tenho um helicóptero, eu tenho casa na praia, eu tenho isso e aquilo. Você começa a regalar o olho assim.
Porque a gente tem muita facilidade a se conectar com o que as pessoas eram e não com o que Deus está fazendo na sua vida. Cuidado. Não deixe as pessoas rotularem você com aquilo que você já era, você não é mais. Não deixe as pessoas marcarem, selarem você com o que você já era. Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Pena de quem não está vendo o que Deus está fazendo. Continue na sua missão, continue no seu propósito, que Deus tem muito mais para todos nós. Quem está me entendendo? Então aprenda a lidar com a dúvida, com a resistência. Mateus 13:55, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A vida é feita de estações, aprenda a lidar com cada uma das estações da sua vida. É muito difícil para as pessoas mudarem a imagem de conhecimento que elas têm de você. É difícil. E não podemos culpar ninguém, porque muitas vezes também nós temos essa dificuldade. 2. Primeira atitude que você tem que ter é aprender a lidar com a dúvida, a resistência das pessoas a respeito do que Deus está fazendo, de quem você é. A segunda coisa que você tem que fazer é aprender a lidar com a ingratidão. Fala para a pessoa, aprenda. Fala para a pessoa que está ao seu lado, aprenda a lidar com a ingratidão. Diga para você mesmo, diga, eu vou aprender a lidar com a ingratidão. Preste atenção, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem estava de manhã aqui, pouquíssimas pessoas, não responde. Preste atenção. Para cada 10 pessoas que você ajuda, quantas você acham que vão te agradecer? E aí? Quem acha que 2 pessoas no mínimo 2 pessoas vão te agradecer? Levanta a mão. 2, no mínimo. Ok. Quem acha que no mínimo 5 pessoas vão te agradecer de 10? De 10. Tem mais alguém? Alguém acha? Só eu? Nem eu. Sabe, de cada 10 pessoas, quantas vão voltar para te agradecer? Uma. Uma. Aí você ajuda 10 pessoas, você é empresário. Você ajuda 10 funcionários, você dá oportunidade para 10 profissionais. 3 te agradecem, 3 dão certo. Aí você diz, pastor, mas lá na minha empresa esse ano já passaram 50 profissionais. Dos 50 eu só consegui e está firme lá 9. Pastor, eu não acredito mais em ninguém. Vai ser eu e minha família mesmo. Não tem jeito, ninguém quer nada. O povo não quer trabalhar. Calma, você está no lucro, velho. Porque de 50 você tem 9. Era para ter 3. Era para ter 5. Você está no lucro. Vamos aprender com Jesus? Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Preste atenção. Ao entrar no povoado, 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, porque não podiam se aproximar, eram leprosos. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram o quê? Purificados, ou seja, foram curados da lepra. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando em alta voz. Voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o quê? Samaritano. Este era um samaritano. Era um incrédulo, um rejeitado, um que para os judeus era amaldiçoado, um estrangeiro. Era samaritano, não era judeu, era um estrangeiro. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Que Jesus sabia. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os outros foram curados. Jesus não tirou a cura deles.
Mas esse que voltou para agradecer, já tinha sido curado. Agora ele recebe o quê? A salvação da sua alma. Sempre quando nós agradecemos, nós recebemos mais de Deus. Aprenda isso lá na sua empresa. Honre o seu patrão. Honre o seu diretor. Honre o seu líder. Porque quanto mais você honrar, mais milagres irão acontecer na sua vida. Pare daquela besteira, daquela ignorância. Se eu trabalhar, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como. Eu faço o meu serviço e ele me dá o meu salário. E cada um cuide da sua vida. Para disso, pelo amor de Deus. Honra o seu líder. Fale, verbalize, demonstre a honra que você tem por ele. A admiração que você tem por ele. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. Só quem está acima de você pode te promover. Nunca quem está no seu mesmo nível ou que está abaixo. Jamais essas pessoas irão te promover. Sabe o que eu vejo em algumas empresas muitas vezes? As pessoas se unem à peãozada da fábrica. E se unem para lutar contra a direção da empresa. Besteira. Besteira. Porque só pode te promover quem está acima de você. Quem está no seu mesmo nível ou abaixo, pode te ajudar até um certo ponto. Mas ele é tão limitado quanto você. Então aprenda. Os jovens aí, pare de desonra com seus líderes. Na escola, no trabalho, na sua família, honre o seu pai. Na hora do vamos ver, meu amigo, minha amiga, não são seus coleguinhas da faculdade, da escola ou do trabalho que vão te ajudar, é sua família, é o pai e a mãe. Para de virar a cara para sua mãe ou para o seu pai por causa desse namorado, desse suposto amor. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe, ouça os seus líderes. Porque na hora que o calo apertar, o que resta para você é o seu pai e a sua mãe. Se você é casado e bem casado, o seu cônjuge. E olhe lá muitas vezes. E olhe lá muitas vezes. Eu já vi membros da igreja se unirem a outros membros, nem saber o que está acontecendo, tomar algumas atitudes e depois quebrar a cara lá fora. Aí depois vem envergonhado. Quando vem pedir perdão, mas já perdeu tempo, já voltou para o final da fila. Não seria melhor buscar liderança e dizer: eu ouvi falar disso, me trouxeram isso a conhecimento, e eu queria saber do senhor, da senhora, se é verdade, faz sentido isso, é isso mesmo? Busque explicação. Pense um pouco, pare, você é inteligente, você tem a mente de Cristo. Então aprenda a lidar com a ingratidão. Não espere gratidão de todo mundo, mas seja grato sempre. Terceiro e último. Primeiro, você tem que aprender a lidar com a resistência, a dúvida das pessoas à sua volta. Segundo, você tem que aprender a lidar com a ingratidão. Terceiro e último. Busque estratégias de Deus para que as pessoas te vejam exatamente quem você é ou está se tornando. Busque estratégias de Deus para que as pessoas vejam quem você é ou quem você está se tornando. Não perca tempo explicando. Não perca tempo insistindo. Ouça, fale com Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Antes de lermos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus quer te levar a uma nova estação, Ele te dará um desafio ou um problema para você resolver. Quem quer crescer na vida? Quem quer romper aí todas as áreas de sua vida? Deus vai te dar um desafio ou um problema para você resolver. Eu já vi funcionários falar assim: pastor, vou sair daquela empresa. Por quê? Todo dia é um problema. Rapaz, esse problema é bom na sua vida. O que é o salário?
Salário é uma recompensa por você ter resolvido um problema para alguém. Eu vou repetir. Salário é uma recompensa por você ter resolvido ou estar resolvendo um problema para alguém. Pare de reclamar dos problemas. Quem quer ser rico financeiramente? Levanta a mão. Aprenda a resolver problemas. Só enriquece quem aprende a resolver problemas. Posso ouvir um amém? Então, salário é uma recompensa. Vá amanhã para a empresa, pedindo a Deus um problema para você resolver. Vá amanhã para a empresa, pedindo a Deus um problema para você resolver. Sabe por que o médico ganha dinheiro? Você nunca vai ver um médico pobre. Fala que médico no Brasil ganha pouco. Mentira, se tem algum aqui, perdão, mas você nunca vai ver um médico com carro velho. Você nunca vai ver um médico morando numa periferia. Você nunca vai ver um médico tirando férias aqui na fazenda. Ou no sítio, na chácara. Você vai ver eles na Europa. Você vai ver eles na Disney. Médico ganha bem no Brasil. Quem ganha mal é policial, é professor, esses ganham mal. Mas médico ganha bem. Por que médico ganha muito dinheiro? Porque médico busca a cura das pessoas. O médico que não quiser atender doente, ele não pode ser médico. Quem está me entendendo diz amém. Então mude a sua concepção de ver os problemas e os desafios. Seu patrão chegou amanhã, te apresentou um desafio, vai para cima, diga, deixa comigo. Eu resolvo. Então preste atenção. Peça a Deus estratégia. Êxodo, capítulo de número 4, versículos de 1 a 5. Antes de eu ler o versículo 1, para você entender o contexto histórico, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e a sarça começa a pegar fogo. E chama a atenção de Moisés, porque a sarça pega fogo, mas ela não é consumida. E aí quando ele para observar, vem uma voz que é do próprio Deus, diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo é. E ele se aproximou, tirou, e Deus começou a falar com Moisés. O que Deus falou com Moisés? Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu tenho um problema para você resolver. Que problema é esse, Senhor? É o povo que está lá no Egito. Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu saí fugido do Egito. Faraó queria me matar. Só não esqueceu? Que eu matei um patrício lá? Eu matei um egípcio que estava querendo destruir um patrício nosso, um hebreu? Faraó ficou sabendo, queria me matar. Perna para que te tem, por isso que eu estou aqui cuidando dos rebanhos do meu sogro, Senhor. Aí Deus disse, isso não é desculpa. Porque o faraó que queria te matar, ele já morreu. É outro faraó que está agora no poder. Então eu vi o clamor do meu povo. Você vai lá tirar esse povo do Egito. Preste atenção que Deus não prometeu para Moisés que ele ia entrar na terra prometida. Deus só deu uma missão para Moisés, tirar o povo do Egito. Deus já sabia que ele não ia entrar em Canaã. Deus nunca foi pego de surpresa. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito. Você tem que entender qual que é a sua missão. É tanto que quando Deus decide matar Moisés, essa é a verdade. Ele disse, Senhor, mas eu quero ver a terra prometida, eu quero entrar. Aí Deus disse, não, a sua missão é trazer até aqui. Você não vai entrar. Senhor, aí Deus disse, sobe ali e você vai ver de longe Canaã, a terra que emana leite e mel. Mas lá você não vai pisar, porque você me desobedeceu. Tem coisas que era para você viver e você não vive por causa da desobediência. Tem coisas que Deus tem para você e você só não recebeu ainda porque você é, no português claro, cabeça dura. Se você fosse um pouco mais humilde, você já estaria talvez no topo, você estaria ensinando
a outros. Você estaria abençoando a outros. Mas você é cabeça dura. Moisés foi cabeça dura, desobedeceu. Por isso que não entrou na terra prometida. Mas vamos lá. Versículo 1 de Êxodo 4. Diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu, o que eu vou responder? Aí Deus diz assim: então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Ele respondeu: uma vara. Respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Moisés está querendo fugir de um problema. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Você está querendo moleza? Você pega a serpente pela cabeça, mas você vai ter que pegar pela cauda. Porque você não pode fugir e ter medo daquilo que Deus está colocando em suas mãos. Disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Você quer que as pessoas te vejam como homem de Deus? Como uma mulher de Deus? Você é um profissional do mercado corporativo? Você quer que as pessoas te valorizem na sua profissão? Você quer ser honrado? Fale com Deus, diga: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma solução para essa empresa. Amplie a minha visão, para que eu possa mostrar para essa corporação que eu sou bom na minha área, que eu mereço o salário que eu estou pleiteando ganhar, que eu mereço essa posição que o Senhor me colocou. Estão querendo puxar o meu tapete. Senhor, me dá uma estratégia. Deus vai te dar. E eu vou te falar mais: Ele já colocou na sua mão o que você precisa. Porque Deus nunca vai te colocar em algum lugar, e Deus nunca vai te pedir nada sem antes Ele ter colocado em suas mãos. Senão Ele seria injusto, e Deus não é. Outra coisa: como você faz para que as pessoas te vejam com o olhar certo de quem você é? Quer a resposta? Resultado. Resultado. Não pare, irmãos. Não fique só nos argumentos, na falácia. Resultado. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. Jesus e os seus discípulos dirigiram para os povoados na proximidade de Cesareia e de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Jesus está buscando feedback. Quem o povo diz que eu sou? Qual foi a resposta? Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E Jesus não era nada disso. Preste atenção que Jesus não entra em crise. Jesus não é Elias, Jesus não é João Batista, Jesus não é um dos profetas. Jesus é um rei. Como que Jesus queria ser visto como rei? Porque ele veio restabelecer o seu reino aqui na terra. Profeta não tem reino, Moisés não tem reino, Elias não tem reino, só o rei que tem um reino. Aí Jesus diz assim para eles: e vocês que andam comigo, que moram comigo, que jantam comigo, vocês que estão comigo no dia a dia, quem eu sou para vocês? Os caras ficaram em silêncio. Péssimo sinal. Aí um maluco chamado Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus continua. Agora deixa eu te falar, Jesus não entrou em crise porque o povo não via ele como um rei. Jesus não entrou em depressão porque o povo achava que ele era Elias. Jesus não entrou em depressão quando o povo de Samaria não acreditou que ele era o Filho de Deus. Jesus não parou. Tem gente que diz assim: ah, pastor, não me interessa o que as pessoas pensam de mim. Preste atenção, interessa sim. O que você não pode é parar por causa das pessoas, mas saber o que elas pensam e acham de você, vale a pena você saber, para você criar novas estratégias se for necessário, para continuar a sua jornada.
Se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que Jesus continua ensinando, curando, fazendo milagres. Ele não parou. Nós precisamos entender isso. Sabe, irmãos, o que eu vejo muita gente hoje é parando. Ah, minha mãe falou que eu não vou ser ninguém na vida. O meu pai disse que eu não vou ser feliz num casamento. Sabe, pastor, eu trabalhei na primeira empresa. O meu patrão, o meu diretor disse que eu não ia ser ninguém, que eu sou um vagabundo, desculpa a expressão. Ah, pastor, minha mãe falou que eu nunca vou ter filho. Sabe, pastor, a amante do meu marido disse que eu não presto, que eu sou estéril, e por isso que eu não consigo engravidar. Para, meu irmão, para, minha irmã. Não é o que as pessoas pensam a teu respeito que te define. O que te define são os pensamentos de Deus a teu respeito. O que te define, Deus já determinou lá na cruz do Calvário. Você é mais que vencedor. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você é propriedade exclusiva dele. Você é menina dos olhos dele. Você é obra-prima das mãos do Criador. Você é especial e admirável. Você é incrível e ninguém pode mudar isso. E ponto final, irmãos. Mais uma vez eu repito: se você não acreditar em você, você está duvidando do próprio Deus. Eu vou repetir. Se você não acreditar em você, você está duvidando do próprio Deus. Você não acredita em Deus. Porque se você acredita em Deus, você sabe que você é algo de valor. Você sabe o potencial que você tem. E você vai querer honrar o seu Deus. E para a gente concluir, terminar e orar, é importante dizer que a visão errada que as pessoas tinham de Jesus não fez ele parar, entrar em depressão, desistir, não. Ele pergunta para criar novas estratégias no seu ministério. O que você precisa nesta noite? Concluindo tudo isso aqui, o que você precisa? Você precisa ser forte e corajoso. Fala para o irmão que está ao seu lado: seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Deixa eu te falar, essa força Deus não vai te dar. Ele já te deu, é você que tem que usar. Essa coragem Deus não vai te dar, Ele já te deu. Deixa eu te falar, não adianta você orar para Deus fazer de você um corajoso. Não adianta você orar para Deus fazer de você uma pessoa forte. Não, você já é. Você já é. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 8. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Josué era auxiliar de Moisés. Deixa eu fazer você pensar rapidinho aqui comigo. Acompanhe minha linha de raciocínio. Dependendo da empresa que você trabalha, você não tem acesso ao seu patrão. Está aqui o Wagner, pastor Wagner. Ele trabalha numa corporação que tem quantos mil funcionários? 37 mil funcionários. Abaixo da liderança dele estão 600 pessoas. Abaixo do diretor dele tem 2.000 pessoas. 2.000 profissionais. Ele não consegue falar, almoçar, jantar, tomar café com o patrão dele. Mas com o diretor dele, sim. Tem reuniões, tem almoço, tem festa. Digamos que o diretor dele está na corporação por 30 anos. Talvez o Wagner tenha já uma certa intimidade. O Wagner está nessa empresa há quase 20 anos. 24 anos. 21 anos. Decide aí, irmão, depois fala. 21 anos. Então Wagner, quantos almoços ele já teve com o diretor? Quantos cafés ele já tomou com o diretor? Quantas ligações ele já fez, já recebeu do seu diretor? Aí digamos que o Wagner já chama o diretor até por um apelido. Ô corintiano. Para o cara ser um diretor, o cara tem que ser inteligente. Então eu acredito que ele é corintiano. E é corintiano, pronto, acertou. Então quem é São Paulino aí, por favor, palmeirense, decida. Hoje, em nome de Jesus, se converta. Tem São Paulino aí?
Oh, Jesus. Palmeirense tem? Só porque está ganhando, né? Quando perdia, ninguém. E corintiano? Somos a maioria. Espero que o STF não dê um golpe em nós. Mas vamos lá, preste atenção. Aí, o Wagner chama lá, ô Corinthians, ô não sei o quê. O patrão dele morre. Deixa um testamento. O próximo presidente, CEO da empresa, é o diretor fulano de tal, amigo do Wagner. O Wagner diz, uau, agora o dono da empresa é o meu amigo, o Corinthians. Vai, Corinthians. Aí o Wagner, mas não atende? Porque ele é amigo do Wagner. Só que olha agora, dirige uma corporação com 47 mil funcionários. A rede de relacionamento dele muda agora. Agora o Wagner vai ter que se relacionar com outra pessoa que ele determinar para coordenar esses 2.000 profissionais. E o Wagner não pode ficar chateado com ele. O Wagner tem que mudar a sua visão para com essa pessoa. Porque agora ele não é mais um diretor, agora ele é o presidente, CEO da empresa. É o líder, é o sênior da empresa, da corporação. 47 mil funcionários. Agora, a reunião dele não é mais com diretores, agora são com presidentes de grandes corporações. Agora suas reuniões de almoço são em outro nível. Ele precisa entender isso. Então, preste atenção. Moisés auxiliar, Josué auxiliar de Moisés. Um dos caras mais de Deus na Bíblia. Um dia Moisés morre. O que Deus faz? Quem é o cara que caminha com Moisés? Quem é o cara que sabe dos problemas da corporação? Quem é o cara que conhece a dureza de coração desses 3 milhões de pessoas que estão no deserto? Quem é o cara que ouviu os lamentos de Moisés? Quem é o cara que sabe dos desafios que Moisés enfrentou? É Josué. Então ele diz, Josué, vem cá. Moisés, meu servo, morreu. E você se prepara, você e seu povo, que vocês vão entrar na terra que eu prometi. Josué disse, que isso, Senhor? Substituir Moisés? O senhor é louco? Como que o senhor faz isso? Ele disse, é você. Você é o cara mais preparado. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Olha o que Deus vai falar para esse cara. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? Garantia de vitória. Garantia da terra prometida. Preste atenção, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha o que Deus vai dizer mais para Josué. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pensou que isso era dos Coríntios, né? Não, isso aqui é da Bíblia, eles pegaram na Bíblia, o corintiano é crente. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Só que no versículo 6, depois de toda essa garantia, de toda essa palavra de empoderamento, de toda essa certeza da vitória, olha o que Deus diz no versículo 6. Seja forte, porque Deus pode ser com você e mesmo assim você continuar medroso. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Novamente no 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Deixa eu te falar uma coisa.
Deus não vai te fazer você mais corajoso e mais forte. Você já é. Você já é. Se coloque de pé em nome de Jesus.